texto que é aquele que diz que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a forma da gente renovar a nossa mente é com a palavra de Deus. Renovar ouvindo, lendo, meditando na palavra. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que tem me renovado, que é nesse mundo de hoje, tão confuso, cheio de propostas, né? Quem nós somos e qual é o propósito de nossa vida? Essa é uma pergunta que a gente ouve desde criança, que é: quando você crescer, você vai ser o quê? E a gente cresce ligando a que nós seremos a uma profissão, a algo que a gente vai fazer, né? A gente cresce voltado para descobrir qual é a nossa vocação, o que é que a gente vai trabalhar. E aí termina confundindo quem nós somos com o que é que a gente vai trabalhar. Tá? Quando Deus nos criou, Ele nos deu uma identidade. Ele não nos deu uma profissão. Ele não nos deu um cargo. Ele não nos deu algo para fazer. Ele deu uma identidade. Gênesis 1, 26, 27. Gênesis 1, 26, 27. Ele diz o seguinte: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, aí já vem, a gente começa a entender quem nós somos. Nós somos a imagem de Deus. Nós não somos pai, mãe, engenheiro, médico, gari, nós não somos nada disso. Isso são coisas que a gente desempenha, que a gente faz. Mas a nossa identidade é que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que parar de confundir o que a gente faz. Eu sou pai, eu sou filho, eu sou médico, com quem nós somos. Nós não somos o que fazemos. Gênesis 2,7 diz: então formou, Gênesis 2,7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A gente tem que voltar para a criação do homem, para a gente entender o que é que ele está fazendo nessa terra hoje, né? Existe muito no meio do incrédulo, quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui. Existe esse questionamento. E a resposta de Deus para a gente é que nós somos imagem e semelhança dele, e ele soprou o Espírito dentro de nós. Então isso tem que ficar muito claro, para a gente não ficar confuso. Uma forma da gente não acompanhar a mente do mundo é a gente entender quem a gente é. Tá? Quando Deus nos criou e nos deu a identidade, Ele também nos deu um propósito. Ou seja, propósito está na moda, né? Propósito é uma palavra que está na moda. Só que hoje em dia a palavra propósito está ligada a algum tipo de desempenho profissional com fim financeiro. Certo? Qual é o propósito de sua vida? E aí
quando você vê na explicação do mundo hoje, essa palavra propósito está intimamente ligada com a sua profissão, como você vai desempenhar, como você vai crescer, como você vai usar isso para o bem seu, da sua família e da comunidade. Tá? Mas o propósito que Deus nos deu não tem a ver com nada disso. Tá? A gente, eu estou pegando toda a criação para a gente entender com clareza o que foi que Deus criou. Não é o que existe hoje, o que Deus criou. Então, Gênesis 1:28. Tá? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha bem, Deus criou o homem sua mais semelhança, sobrou o Espírito sobre ele e disse: agora você vai dominar sobre a terra e vai ser fecundo. Hoje, uma coisa que a gente vê com naturalidade são as pessoas que não querem ter filhos. Vai ter um cachorro, vai ter um gado. Eu não estou falando de pessoas que têm dificuldade de ter filho. Eu estou falando de pessoas que não querem ter filhos. Tá? Então aí, uma parte do propósito que Deus criou o homem para desempenhar, o mundo já bota de lado, já não quer. Certo? E sobre dominar sobre tudo, o homem cada dia está mais dominado. Está dominado pelos seus pets, até pelas plantas hoje, né? Está dominado pela vida, está dominado pelo trabalho que tem, pelo dinheiro que tem, ou pelo dinheiro que não tem. E o homem não domina mais. O homem agora está dominado. Gênesis 2, de 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17. Eu repito porque tem um pessoal que quer copiar as referências, ajuda, né? Ou quem quer abrir para ler, dá um tempinho para fazer isso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A gente está vendo o trajeto. Deus criou o homem e deu identidade, certo? Você é minha imagem e semelhança. Deu um propósito claro do que é que o homem ia fazer para agradar a Deus, e deu também uma direção clara do que ele não poderia fazer. A gente conhece a história, a gente conhece a queda do homem. O que aconteceu na queda? O que aconteceu? Para você ver, aconteceu uma coisa bem simples. O homem perdeu sua identidade, quem ele era. Porque ele era imagem e semelhança de Deus, e de repente ele não era mais. Certo? Ele perdeu o propósito da vida dele, porque o propósito da vida dele era conhecer a Deus, servir a Deus. Agora ele tinha quebrado esse relacionamento, né? Ele quebrou também o relacionamento harmonioso entre as pessoas. O homem começa a acusar a mulher acusa a serpente e por aí vai. E isso quebrou o quê? A identidade nossa. Quebrou o nosso propósito e quebrou os nossos relacionamentos. Isso é o que a gente vê na sociedade hoje. A sociedade hoje é isso, tá? O que existia antes da queda do homem? Existia um relacionamento de amor mútuo, né? Entre os homens, entre Adão e Eva, entre os homens e entre os homens com Deus e os homens com a natureza. Então existe uma harmonia, existe amor. Quando houve o pecado,
O que foi que entrou no lugar do amor? O que foi que entrou no meio de todo esse relacionamento? Saiu o amor e entrou o medo. Deus procura o homem, o que é que o homem diz? Tive medo e me escondi. Né? Então agora a gente tem um relacionamento que é assim, uma pessoa tem medo da outra, medo do mal que aquela pessoa pode fazer, ou medo de ser um assaltante, ou medo de ser uma pessoa que vai nos colocar numa situação difícil. Os relacionamentos são regidos pelo medo, e muitas vezes o medo é de Deus. Por quê? Porque se a gente não for um bom menino, a gente vai para o inferno. Então, algumas vezes não é mais um relacionamento de eu vivo para Deus por amar a Deus. É um relacionamento, se eu não viver para Deus, eu vou ser condenado. Né? Então não é um relacionamento de amor, um relacionamento de serviço, de doação a Deus. É um relacionamento de eu não posso pecar, porque se eu pecar, eu vou para o inferno. Tá? O que aconteceu? Qual foi a resposta de Deus para tudo isso? A resposta de Deus foi Jesus. Né? Aquela velha Cristo em vós, esperança da glória. O que Jesus, quando ele chega, qual é a restauração da identidade que ele nos dá? A gente vai ver Mateus 5,13. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, agora, Jesus nos dá uma nova identidade, que é a identidade de quem vai influenciar esse mundo. Vai ser o sal, certo? Mateus 5,14. Mateus 5,14 diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então, a nova identidade que Deus nos dá é uma identidade que vai influenciar essa mentalidade que domina o século. Agora a gente não vai estar mais exposto ao que o mundo quer dar para a gente. O mundo vai estar exposto a gente. Aonde a gente chegar, para onde a gente for, a gente está levando a presença de Deus, o sal e a luz. Essa nova identidade que Jesus nos dá é uma identidade que nos leva a voltar àquele propósito de reinar em vida. Então, assim, quando a gente chega em um lugar, escola, trabalho, reunião de família, qualquer lugar que a gente vai, a gente está ali para reinar, a gente está ali para ser sal, a gente está ali para ser luz, a gente está ali para influenciar. Não é para ser influenciado com os pensamentos do mundo, é diferente. Se a gente não está cheio de Cristo, a gente chega no encontro de família e sai de lá zonzo de tanta história que houve, né? Agora, ou no trabalho, ou na escola, em qualquer lugar que você vá, se você não sabe o que é que você está fazendo ali, se você não sabe que você ali é sal e luz, aquele ambiente vai influenciar você, ao invés de você influenciar ele. 1 João 3,1
Tá? Depois, com calma, esse material vai ser passado e vocês podem meditar com calma nesses textos, pensando na vida de cada um. Tá? Em cada, como a gente está vivendo, em cada situação, como a gente tem influenciado ou sido influenciado. Ou influenciando ou influenciado. Mateus 5,14 diz: vós. Não, desculpa. 1 João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha que diferença. A nossa nova identidade não é de um pessoal que não peca. A nossa nova identidade é de um pessoal que é santo. Sabe qual é a diferença de não pecar para ser santo? A diferença de não pecar para ser santo é simples. Quando eu estou preocupado em não pecar, porque se eu pecar eu vou para o inferno, eu fico querendo saber aonde é o limite, até onde eu posso ir fazendo o que o mundo ensina sem pecar, né? Eu vou até a beirada, contanto que eu não caia. Então, quando a gente está preocupado em não pecar, a nossa visão é a visão do medo. É a visão de que eu não posso pecar para não ir para o inferno. Tá? Qual é a visão do amor? A visão do amor é essa. Somos chamados filhos de Deus. Tá? E estamos aqui para nos preocuparmos com o propósito de Deus. E o propósito de Deus vai incluir negar-se, tomar a cruz, seguir a Ele. O negar-se não é não pecar. O negar-se está no lícito. Eu posso fazer, não é pecado, mas eu abro mão por causa de Jesus. Certo? Vou dar um exemplo para ver se a gente consegue entender. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de me relacionar, meio tímido, um pouco mal-humorado, né? Aí eu chego no trabalho, bom dia, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque eu estou aqui para trabalhar, e vou embora. Eu chego na escola, na faculdade, tal. Eu chego num grupo caseiro, é dia de grupo caseiro, eu chego lá, bom dia, lá, tá bom, joia, Jesus é bom, vamos orar, eu vou embora. Aí nos relacionamentos entre jovens, casais, ou qualquer tipo de relacionamento, é um relacionamento assim também, tá? Marcou, eu venho. Certo? Mas eu não preciso me envolver, eu não preciso me dar, me doar, ainda mais, já falei aqui, ainda mais que a gente está na época do quê? Da bateria social descarregada. Ela não está com pouca bateria, ela já está descarregada. Então eu já vou para o grupo caseiro, eu já vou para o culto, eu já vou para qualquer canto, já vou encontrar aquelas pessoas, eu já estou sem paciência, né? Então eu não vou pecar, mas eu não vou ser luz, eu não vou ser sal, eu não vou ser filho de Deus, eu não vou ser uma pessoa agradável, como Faliados, né? Eu não vou uma pessoa preocupada em servir. O que é que eu tenho que fazer com meus discípulos? Estudar a apostila? Pronto. Eu estou estudando a apostila do meu discípulo. É para orar? Eu oro com meus discípulos. O que mais? Aí é ouvir problema. Ouvir problema? Vamos orar. Vá orar, continue orando, vá jejuar. É uma visão diferente de você olhar
e se colocar junto àquela pessoa. Tá? Eu quero ouvir você, eu quero entender, poder te ajudar com a palavra. Vamos orar junto, vamos jejuar junto, a gente está ao lado. Isso é servir a Deus. Ensinar a apostila e mandar embora para casa é uma parte do serviço a Deus, mas a santificação nos leva a amar como Cristo amou a igreja e se sacrificar. Qual é o sacrifício hoje mais básico? Dê um jeito na sua bateria social, queira, com vontade ou sem vontade, mas por amar a Deus, né, eu me relaciono bem com as pessoas. Não é que não tem jeito, eu me relaciono bem com as pessoas. Ah, mas e a diferença cultural, social, seja lá qual for, tudo isso é resolvido com o nivelamento bíblico. Ou seja, quando eu encontro uma pessoa que ela entende a vontade de Deus, ela entende o que a Bíblia ensina, não me importa se ela é médico, se ela é pedreiro, se ela é dona de casa, não importa, dono de empresa, não importa se ele é rico, se ele é pobre, o que nos nivela é a palavra de Deus, certo? Então assim, a nossa nova identidade não é o que o mundo fala. O que é que o mundo fala? Ah, você é médico. Ah, você é filho de não sei quem. Ah, e aí você vai vendo que as pessoas se portam, vivem de acordo com esse título. Não pode ser o nosso caso. O nosso título é imagem e semelhança, filhos de Deus, luz e sal. A gente precisa resgatar a nossa identidade. E resgatar a nossa identidade vai passar pelo negar-se. Vai passar por você negar quem você pensa que é hoje. Hoje você pensa que você é líder. Entendeu? E aí você tem uma função, um desempenho de líder, de discipulador, de pai, de marido. A gente tem que entender que nós somos filhos de Deus, é isso que nós somos. O que a gente tem para fazer são muitas coisas. Cada hora a gente é uma coisa. Uma hora a gente é pai, uma hora a gente é filho, uma hora a gente é empregado, uma hora a gente é patrão. Isso são coisas que a gente desempenha. Mas quem nós somos? Nós somos filhos de Deus e estamos aqui para servir a Deus, o nosso propósito. Lucas 9, 23 a 25. Lucas 9, 23 a 25 diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Então a gente precisa ter essa visão clara. Eu não sou o dinheiro que eu tenho, a profissão que eu tenho, o papel que eu desempenho dentro da igreja. Eu não sou quem são meus pais, quem são meus filhos. Tá? Essa questão então é interessante, porque os filhos fazem parte da história dos pais com Deus. Agora, os pais, os filhos têm que ter uma história com Deus. Não é porque ele é filho que ele tem. Ele pode ser resposta de uma ação de Deus. Um casal que não pode ter filho, orou e Deus deu. Aquele filho é uma resposta da comunhão, do vínculo daqueles pais com Deus.
Agora, o filho, ele não tem esse vínculo porque nasceu, porque foi muito orado, foi muito desejado. Esse filho, ele não tem o posto, o cargo de Deus. Ele tem que se tornar filho de Deus. Certo? Assim também, o pastor. Tá? O pastor, ele tem que ser filho de Deus como qualquer um. A esposa do pastor, o pastor já é um serviço. A esposa do pastor ou o filho do pastor não é nada mesmo. Certo? Faz parte só do serviço que tem que fazer, que qualquer pessoa tem que fazer. Nenhum cargo, nenhuma função, nenhum serviço, nenhum desempenho diz quem você é diante de Deus. O que diz quem você é se você é filho e vive como filho. Não é se você frequenta, não é se quantos discípulos você tem, não. O que diz é o seu vínculo com Deus. Tá? Colossenses 1, 13, 14, né? Colossenses 1, 13, 14, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entende a identidade da gente? A identidade da gente é o quanto de Cristo a gente tem, o quanto de sal, o quanto de luz. Não é o quanto de ensino, de profissão ou de desempenho dentro da igreja. É o quanto de Cristo em nós, o quanto da nossa mente renovada. Hoje, o nosso grande desafio é que pegaram os ensinos de Jesus e transformaram em métodos de reprogramação mental. O que foi que tiraram disso? Tiraram disso o Espírito Santo, tiraram disso a divindade de Jesus e nos deram uma forma de pensar, usando o texto da Bíblia, e a gente termina nem notando o quão mundano isso é, porque você não pode ter uma forma nova de pensar sem ter a Cristo como Senhor da sua vida. Não é botar novos pensamentos baseados na Bíblia. Não é botar uma nova forma de pensar baseado no que Jesus ensinou. Não é. Isso tem dado a oportunidade das pessoas pegarem textos da Bíblia e reescreverem. Começa a explicar uma coisa que a Bíblia não fala, mas usando o texto da Bíblia. Parece Bíblia, mas não é. Não tem Jesus, não tem a revelação do Espírito Santo. Tem a revelação muitas vezes de homens que nem são convertidos. Então, o texto de Romanos 12:2, que eu falei antes, que aquele: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a gente tiver uma mente renovada pelo Espírito de Deus. Não são conceitos morais bons, não são atitudes boas, é uma renovação que o Espírito Santo traz sobre a gente.
não é estudar conceitos novos sobre o que Jesus ensinou. É ter uma revelação sobre o que está na palavra de Deus. E aí a gente tem que ver qual é então o nosso propósito. Se a gente entender quem nós somos, e nós somos luz, sal, filhos de Deus, embaixadores de Cristo, se a gente entender que a gente não é um cargo, uma função, nada do que a gente faz, tá? A gente tem que entender então qual é o propósito disso. Qual é o propósito? Hoje a gente tem que se preocupar, não é se o discípulo, o marido, a esposa, o filho peca. A preocupação é o quanto ele entende quem ele é e o quanto ele ama a Deus. Porque amar a Deus não é que vai fazer ele não pecar. Amar a Deus vai fazer ele buscar ser santo. Certo? Então, qual é o nosso propósito hoje? Veja que em Jesus, tá? Não foi cancelado o passado, mas foi renovado para a nova condição do homem que é caído, distante de Deus. 1 Pedro 2:9. Pedro 2:9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente precisa entender isso, certo? Então, assim, o que Deus nos diz hoje? Hoje ele diz: você é uma raça eleita, você é um sacerdócio real. Qual é o seu papel? O seu papel não é acusar o mundo. O seu papel, o mundo já está acusado. Não precisa que você acuse pessoas que já estão acusadas, tá? O seu papel é proclamar as virtudes, não são as condenações. Quando a gente tem uma mente de que se eu pecar eu vou para o inferno e eu tenho que viver sem pecar, a nossa pregação é: você sabia que sua vida está errada? Você sabia que você namorava no beijo, você adulterava? A sua pregação vai ser uma pregação de acusação, porque é uma pregação de quem precisa parar de fazer errado para não ir para o inferno. O chamado de Jesus, em 1 Pedro 2:9, diz o quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente está na maravilhosa luz de Deus, é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente está onde? A gente está no lugar de um Deus que nos condena e está pronto para pegar a gente no pulo. Quando a gente fizer errado, ele pega. Ou a gente está vivendo na maravilhosa luz de Deus, na bênção de uma mente transformada, uma mente santa. Entende? A diferença do chamado de Deus para o que a gente tem que fazer é que a gente tem que proclamar as virtudes dele e as maravilhas do reino dele. A gente tem um chamado, e o chamado, o propósito é esse. Marcos 16:15. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Certo? O que é que ele não disse? Ele não disse: seja um sucesso profissional. Ele não disse: ganhe dinheiro.
Ele não disse, seja generoso. Ele não disse, cuide bem de sua casa. Ele não disse isso. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa verdade é para todos nós. Não é para mim que estou aqui pregando, é para todos nós. Tá? E uma coisa que ficou muito forte no meu coração, pode parecer engraçado, porque a gente está lidando com uma nova geração. Eu já estou jovem há muitas gerações, né? Então, assim, eu já vi muita mudança. E essa geração agora é uma geração interessante, porque até uma ou duas gerações passadas, mais novas que a minha, umas duas gerações mais novas que a minha, você trabalhava, ganhava dinheiro, pagava suas contas e amém, né? Tendo o que comer e o que vestir, dê graças a Deus. Tá? Hoje a gente está numa geração nova, que você está aqui. Na minha geração, ou você conseguiu emprego aqui, ou você conseguiu emprego aqui. Né? Porque, vou para São Paulo, poucas pessoas iam, porque você não tem ninguém lá, vai se manter como? Não vai. Então você tem que conseguir aqui. O salário que estiver pagando aqui, o que você conseguir de melhor, joia, viva com isso. Certo? Não adianta você, porque no Japão o povo ganha 10 vezes mais. Você não vai para o Japão. Hoje você vai. Mesmo que você não saia de sua casa, você assina contrato com um cara do Japão, do Canadá, da Inglaterra, de qualquer canto, e você vai ganhar em dólar, em euro. E hoje nós temos uma geração que está começando a ganhar dinheiro, que era uma coisa restrita. A nossa pirâmide de ganhar dinheiro era uma coisa que ia ficando fininha, e quanto mais o salário, o dinheiro era maior, muito menos gente estava ganhando. Hoje está ficando uma coisa mais larga, porque você pode estar aqui e você está empregado numa empresa canadense e você receber em dólar, e o que você receber para eles pode ser um salário baixo, para você aqui, quando você transforma, está ótimo, né? Então hoje a gente lida com jovens que estão ganhando muito bem, os jovens que estão ganhando bem, os jovens que estão ganhando muito bem, e os jovens que estão ficando ricos, né? E aí, essa faixa, a faixa da riqueza, é bem interessante hoje, porque hoje ela está atrelada à Bíblia. Qualquer desses coaches que tem, ele vai defender valores bíblicos. Aí entra com família, entra com assistência social, generosidade, entra com um monte de valores humanos que se parecem com bíblicos. Qual é a diferença? A diferença é Deus, a diferença é quem é o Senhor da sua vida. Não é se você é generoso, é se você faz o que Deus manda com o dinheiro. Entende? Então hoje nós temos uma forma de pensar onde você se dedicar a ganhar é você estar fazendo a vontade de Deus, conseguir unir isso. E isso não importa, não inclui pregar o Evangelho, cuidar de vida e ensinar a guardar. Certo? Isso não é por quê? Porque se você ganhar bem, você vai cuidar de sua família. Então, o que era pregar a palavra, ensinar a guardar, se transformou, dar uma condição de vida boa para a sua família. Tá? Então, é sutil. Parece que a gente está falando da mesma coisa, e não está. A mente da gente está sendo adaptada aos conceitos do mundo, e conceitos que vêm parecendo que são bíblicos. Aí a gente chega em Provérbios 23, 4 e 5,
E a gente ouve: não te afadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitará os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Fazendo uma tradução simples, esse é o efeito colateral que a gente enfrenta, que eu acompanho hoje. O efeito colateral é assim: você se formou em qualquer coisa, ou nem se formou, porque hoje não é mais importante, mas você trabalha e ganha 5 mil, certo? É muito mais do que o que os seus pais ganhavam. Mas você já tem um vizinho que cresceu com você, que ele já ganha 10, e você pode ganhar 10. Então você vai e faz o caminho e ganha 10, certo? Mas você conhece um cara, não sei aonde, que ele ganha 30, e você pode fazer o caminho e chegar nos 30. É pecado? É pecado você trabalhar para ganhar mais? Está errado isso? Não, não é pecado, não está errado. Você vai cuidar melhor de sua família? Vai. Isso é uma coisa boa? O que você não nota é o quanto do seu coração está indo com isso. Porque chega um ponto que você não sabe se você consegue parar. Porque existe a oportunidade de ganhar 40 e de ganhar 100. Entende? Quando você normaliza correr atrás da riqueza, que não é um princípio bíblico, e você transforma isso num princípio bíblico, né? Temos textos que podemos usar para isso, né? Quando você faz isso, a sua mente vai se conformando com este mundo, e é um mundo que está, o medo que a gente tinha das ideias do mundo entrar na igreja, era aquele negócio de namoro, casamento, sexo, essas coisas. Hoje em dia, o mundo entrou com uma proposta boa, uma proposta que não é pecado, só que você não tem tempo para pregar, não é prioridade sua ser discipulador, não é prioridade sua servir na obra, nada disso é prioridade para você, porque você já faz a obra quando você mantém bem sua família. Quando você dá conforto para sua família, você já está fazendo a obra de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: ide e pregai o evangelho a todos os povos. Não é assim: se da sua casa estiver bem, está tudo bem, você está liberado. Não precisa, não é isso que a Bíblia fala. E a mente da gente foi se acostumando a ouvir conceitos bíblicos vindo do mundo. Entende? Hoje nós precisamos nos lavar pela palavra. Eu não acho que todo mundo tem que ser pobre, largar, pode ganhar 30, ganha, meu irmão, Deus lhe abençoe. Mas eu acho que você tem que fazer uma coisa: por que você não faz um estudo em Provérbios sobre riqueza? Por que você não faz um estudo em Salmos sobre riqueza? Faz esse estudo. Vê se sua vida, a sua mente está condizente com o que você vai ler. A gente precisa se confrontar pela palavra. E aí é que entra o negasse. Porque se você lê e você vê que o seu coração está enroscado com conceitos do mundo, está na hora de você se negar, perder a vida e tomar a cruz, tá? E parar essa ambição, porque você precisa de tempo para pregar o evangelho. Quer ficar rico? Deus também quer. Sabe quem pode fazer Deus ser rico? Nós.
qual a riqueza que nós podemos oferecer a Deus? A riqueza que a gente quer é dinheiro, certo? Como que a gente faz Deus ser mais rico? Vidas transformadas. Você não quer ser rico? Faça Deus rico também. Entende? A sua vida é uma vida de sacerdote real, não é a vida de rei esbanjador, é a vida de sacerdote real. O sacerdote real é aquele que serve ao rei, ele não é o rei. E qual é o nosso serviço ao rei? Vidas. Quando a gente acha tranquilo, normal, não querer discípulos, não querer se envolver, não querer ser líder, não querer servir a Deus, porque a gente já está com a vida estabilizada e está fazendo isso dentro da minha casa, a nossa mente não corresponde ao que a palavra fala. Pode corresponder ao que o coach, que viaja com a família e mostra aquela família linda passeando, certo? O coach ensina que aquilo é algo que agrada a Deus. Agrada a Deus, não é pecado, mas esse não é o nosso propósito. Esse pode ser o propósito de vida dele. Por quê? Porque ele não vive para Deus, ele não tem identidade de filho de Deus. Ele pode viver isso. Nós temos a identidade de filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. E a nossa identidade é ter uma família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como? Sem pregar o evangelho, sem ganhar vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor como? Ficando dentro de casa, ganhando mais dinheiro, viajando, comprando carro novo. Isso não é servir a Deus, irmãos. Não é pecado. Eu gosto de falar isso. Não é pecado. Mas a gente não está discutindo pecado, a gente está discutindo identidade, propósito de vida. A gente está discutindo quem nós somos e para que Deus nos chamou. A gente não está discutindo se é pecado ou não. Então, a gente tem que começar a se lavar com a palavra, para a gente ter uma mente renovada, para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. Se a gente não renovar a nossa mente, a gente vai viver correndo atrás de uma águia que voa pelos céus. O objetivo da gente é um objetivo que se move. Quanto mais, melhor. Não é esse o chamado de Deus para a gente. Vamos terminar. Aonde a gente estiver, a gente precisa se perguntar: eu estou aqui para quê? Se for para estudar, tirar o diploma e ir embora, se for para receber dinheiro, pagar as contas e ir embora, a gente não está com a mente renovada. A gente não vai para o trabalho para ser um profissional de ponta. A gente é um profissional de ponta porque é serviço a Deus. Tudo que você fizer, faça tudo para o Senhor. Entende? Então, o chamado de Deus é para servir a Ele, aonde você estiver. Ah, mas eu sou assim. Amado, eu não fui chamado para ser do jeito que eu queria ser. Por que você foi chamado para ser do jeito que você quer? A gente foi chamado para ser imagem de Jesus. Isso não destrói o nosso caráter. Agora, isso destrói nossas manias, a nossa forma de pensar que não corresponde à Bíblia. Quanto mais a gente estudar da palavra, eu dou esse conselho, assim, início de ano, né? Assim,
Pega um tema de sua vida e vai estudar ele em Provérbios. Provérbio é bom, porque você lê um capítulo por dia, certo? Naquele dia você lê, procura, tem algum texto sobre o que você quer estudar? Tem, não tem, somente já foi lavada. Se você quiser melhorar, você lê um provérbio e 5 salmos. Em um mês, você lê provérbio todo e salmo todo. Se você fizer um esquemazinho para melhorar, é assim, o 119 é enorme, né? E tem outros salmos que são pequenininhos. Aí você corre aqui para sobrar 2 dias para o salmo 119, entendeu? Você empurra um pouquinho para casa, lê 6 por dia, e depois lê mais 6, empurra para conseguir ler o 119. Mas você faz isso, não é para ler e dizer, li, pronto. Você lê para pensar assim, ira. Entende? Ira. Palavrão, seja lá o que for. Lê estudando isso. Lê estudando isso. A gente teve a oportunidade de... Deixa eu ver como é que eu vou contar isso. Eu tive a oportunidade de ver um livro que está bem na moda. E aí eu decidi ler o livro, não é? E comecei a ler. O livro é interessantíssimo. É interessantíssimo. Tá? Se você já leu o Provérbio e Salmo, você entende o livro. Você diz assim, isso é uma cópia, sem Deus. Se você não leu a Bíblia, não é ler uma vez, leu sistematicamente, você pega um livro desse, você fica maravilhado. Que livro cheio de sabedoria, que livro cheio de conselho bom. E você fica achando que aquele homem, esse homem tem uma mente revelada. Mas se você lê a Bíblia, você diz assim, mas eu sei de onde ele tirou. Só que ele só está usando aqui as palavras. Ele tirou Deus, tirou o Espírito Santo, tirou Jesus e jogou as palavras. A palavra de Jesus é boa. Os conselhos bíblicos são bons. Agora existe uma diferença entre ser bom e ser uma revelação que vem do Espírito de Deus. Mateus, tenho que encerrar dizendo isso, né? Mateus 28, 19 a 20. Vamos repetir com calma, ou ler com calma, que diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho revelado, até o dia da consumação do céu. Até de Cristo Jesus. Se a gente tiver isso em mente, quem nós somos? Nós somos um sacerdócio real, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu entendo que eu sou isso, que eu sou luz, que eu sou sal, certo? Eu entendo isso, eu entendo que ensinando a guardar, pregando o Evangelho, batizando, certo? Ensinando a guardar todas as coisas. Eu entendo isso. Agora você entende uma coisa a mais. Quando Jesus disse, né, eu não vos chamo servo, eu chamo irmãos. Você entende que a identidade que Ele está me dando, Ele está me tirando de um homem caído, e agora você é filho de Deus, certo? Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque o mundo está trazendo a palavra de Deus sem Deus, sem glorificar o nome de Deus, sem servir a Deus. O mundo está trazendo a palavra de Deus para que ela lhe sirva, para que você tenha uma condição
posição melhor. Não é para que você seja sal, luz e leve a palavra de Deus como sacerdote dela. Eu sei que eu repito várias vezes a mesma coisa, de modo diferente. Mas existe uma coisa, o que a gente precisa saber é isso. E a nossa mente está muito lavada pelos conceitos do mundo. Muito. E nós precisamos ter uma mente lavada pela palavra. Se a gente não realmente não entender quem nós somos e o que Deus espera da gente, a gente vai pegar esses conceitos do mundo e vai achar que está vivendo a vontade de Deus. E não vai estar, porque Deus está esperando o que da gente? Deus não está esperando pessoas com saúde, pessoas bonitas, pessoas ricas. Deus está esperando adoradores em espírito e verdade. E adorador em espírito e verdade não é abrir a boca e cantar, gente. É vida. Quando chega lá em Mateus 7 que diz, não vos conheci. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu. Não sei quem é você. Eu tenho temor de ouvir isso, irmãos. Eu tenho temor de ouvir isso. De chegar lá e dizer assim, eu era pastor, e aí ele fica olhando para mim, do que mesmo? Eu estava com o Benito, o Benito está chegando. Você veio antes, né? A gente está esperando ele aqui, mas você eu estou procurando aqui, não estou achando não. A gente tem que ter temor, irmãos. A gente tem que ter temor de seguir a palavra. Não são princípios bons. A palavra não são princípios bons, a palavra é revelação. A palavra não é um código de conduta moral boa. A palavra não é isso. A palavra é santificação. Não é você não pecar, é você estar servindo a Deus. A gente tem que lembrar disso. E a gente tem que viver isso. Então, eu recomendo, aproveitando o início de ano, que a gente possa parar, escolher 1, 2 temas da nossa vida, para a gente levar alguns meses estudando sobre isso à luz da palavra. Você quer ter uma mente transformada sobre algo na sua vida? O que vai transformar é a palavra de Deus. Tá? Não são livros, não são conselhos de coach. O que vai nos mudar, nos lavar, é a palavra de Deus. Tá? Amém. Eu queria convidar para que a gente parasse um minutinho agora, aproveitando que o tema está, que a gente parasse um minutinho e fosse meditar agora, tá? Sobre o que é que eu vou estudar na minha vida, o que é que eu preciso ter uma mente renovada. Tá? Vou convidar a gente para realmente curvar a cabeça, levar uns 2 minutinhos, eu olho aqui no relógio, e que cada um comece a pensar o que é que está precisando de ter uma mente renovada esse ano. Amém?